Graça e paz, amados, em nome de Jesus. Hoje nós estaremos lendo Gênesis capítulo 26, versículos 18 a 25, quando nós estaremos falando sobre Isaque, que sai do vale de Gerar e vai para Berseba, e ali o Senhor lhe aparece naquela mesma noite. Vamos ler? E tornou Isaque e cavou os poços de águas que cavaram nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele mesmo vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou seu nome Sitna. E partiu dali e cavou outro poço e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou seu nome Reobote e disse: porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nesta terra. Depois subiu dali a Berseba, e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar, invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaque cavaram ali um poço. Amados, nós vemos aqui a insistência do pessoal do rei de Gerar em destruir aquilo que Isaque estava construindo, que era abrir os poços que eram do seu pai. E quando ele abria aqueles poços, quando ele cavava aqueles poços, eles vinham e entulharam. Os filisteus entulharam os poços. Eles entulhavam todos eles. Isso tudo, meu querido, depois da morte de Abraão. Isaque tinha o trabalho dos seus servos cavarem os poços, mas ali eles tinham o prazer de entulhar. Queridos, era uma luta. É esta luta que nós passamos muitas vezes no dia a dia contra os inimigos, contra aqueles que se levantam contra os servos de Deus. Olha que Isaque cavava e eles entulhavam, mas chegou uma hora, a hora da vitória. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas, mas só que eles até então, eles ainda estavam com o intuito de porfiar, de guerrear, de contender com Isaque. Os pastores de Gerar, neste momento que ele achou esse poço de água, eles ainda contenderam com Isaque, dizendo: esta água é nossa, esta água é nossa. Isaque até deu o nome daquele poço de Ezeque, porque ali contenderam com ele. Ele cavou outro, mandou que os servos cavem outros. Cavaram outro, eles também porfiaram, contenderam com Isaque. Isaque chamou o poço de Sitna. Era muito comum naquela época, alguma situação que surgia devido a alguma contenda, eles darem nomes de acordo com aquilo que eles passaram. Também quando nascia um filho, se tinha sofrimento ao nascer, eles davam também alguns nomes relativos a isso. E se foi um nascimento alegre, festivo, eles também davam nomes referentes. Então a gente vê muito isso no Antigo Testamento. Queridos, então o pessoal de Isaque partiu dali daquele local e cavou outro poço em outro local, e ali eles tiveram paz. Eles não contenderam com ele. Então foi dado o nome de Reobote, porque disseram: agora o Senhor alargou as nossas tendas, nos alargou aqui, nos fez crescer aqui, nós crescemos aqui nessa terra agora, porque agora nós achamos água para a sobrevivência deles, dos animais, que eram muitos, né? E Isaque tinha prosperado naquela terra, mas ele não ficou ali. Ele foi para Berseba.
Ele foi para uma terra mais distante. Ele saiu de perto daquele local que havia contenda, que havia inveja e que eles estavam realmente, a fim de buscar confusões. Aquele último poço foi tranquilo, O poço Reobote foi o poço que eles tiveram paz, tiveram sossego. Eles não contenderam, não porfiaram, não invejaram, mas Isaac, sabendo que ele estava num local que não era muito bem visto por eles, porque eles tinham essa disputa de poços de águas. Então, o que Isaac fez? Foi para Berseba, um local mais distante, mais longe, mais ao norte de onde ele estava. Ele estava mais ao sul. Então, queridos, o Senhor lhe apareceu naquela mesma noite, na mesma noite em que Isaac subiu para Berseba, se transferiu para Berseba, o Senhor lhe apareceu. E veja o que ele disse para Isaac: eu sou o Deus de teu pai. Não temas, Isaac, eu sou contigo. Eu estarei contigo sempre. Abençoar-te-ei. Eu multiplicarei a tua descendência. E isso eu vou fazer por amor de meu servo Abraão. Eu prometi a Abraão que dele viria nações, viria uma grande multidão, como as estrelas, como a areia da praia. Foi isso que Deus havia falado para Abraão. Se ele pudesse contar as estrelas, se ele pudesse contar as areias, os grãos de areias, assim a descendência dele ia ser multiplicada. E realmente, queridos, é isso que Deus tem feito. E o que Isaac fez, queridos? Quando Deus lhe apareceu naquela mesma noite, ele edificou ali um altar, invocou o nome do Senhor. Ele ali estabeleceu, armou sua tenda. E ali os servos de Isaac foram cavar um poço, mas já com tranquilidade, já com a presença de Deus, com a presença do Senhor, com a bênção do Pai. Porque Deus lhe apareceu durante a noite, na mesma noite que ele saiu do vale de Gerar e foi para Berseba. Ali o Senhor o apareceu e disse-lhe: eu sou contigo, eu vou te abençoar. Não temas, fica tranquilo, fica em paz, porque eu estou contigo. Oh, aleluias, glória a Deus, que maravilha, irmãos. Quando nós temos a presença viva do Rei da Glória, do Senhor, do Deus eterno, de Jesus Cristo, seu único Filho, que veio para nos salvar, para nos dar esta alegria de encontrarmos com Deus verdadeiro, com o Pai eterno. Se você ainda não tem Jesus no seu coração, aceite-o com toda a convicção, com alegria, com graça, porque esta é a maior bênção. É nós sabermos que temos comunhão com Deus, que temos relacionamento com o Pai. Através do Filho Jesus Cristo, nós podemos nos achegar a Deus. Esta é a promessa que tem para nós na Bíblia Sagrada. Quando aceitamos Jesus, nós temos um relacionamento com o Pai. Nós conseguimos nos relacionar com o Pai. Então, queridos, Isaac fez isso, ele edificou um altar e invocou o nome do Senhor. Ele invocou este Deus poderoso, ele adorou a Deus. Ele adorou ao Pai, ele teve aquele encontro pessoal com o Senhor e ali mesmo ele o adorou, porque ali ele edificou um altar. Naquele tempo não tinha os templos como tem hoje, as igrejas. Eles edificavam um altar no lugar em que recebiam a bênção. E onde ele recebeu a bênção, ali ele edificou um altar ao Senhor. Mas também a nossa vida hoje, através de Jesus, do sacrifício dele na cruz do Calvário, da morte e da ressurreição, hoje nós somos constituídos sacerdotes de Deus. Hoje a nossa vida é templo do Espírito Santo, é morada do Espírito Santo. Deus disse, que não ia habitar em templos feitos por mãos de homens, mas que o nosso corpo, nossa vida seria o templo do Espírito Santo. E Jesus, quando subiu, prometeu que ia mandar um Consolador, o Espírito da verdade, o Espírito da promessa, que ia nos iluminar e nos mostrar em todas as coisas e que ficaria conosco para sempre. Então, queridos,
A nossa vida hoje é o templo de Deus. Jesus tem que habitar em nós e Ele habita através do Espírito Santo da promessa que veio para ficar conosco. Aceite Jesus no seu coração e você terá a vida de Deus dentro de você através do Espírito Santo. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluias. Vamos nos despedindo com a paz do Senhor.